Fala galerinha, sejam todos muito bem-vindos ao canal Páginas do Poder, o canal que é igual a você e diferente dos outros. No vídeo de hoje falaremos da Guerra do Paraguai. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Travada entre Paraguai, Brasil, Uruguai e Argentina, a Guerra do Paraguai ocorreu entre os anos 1864 e 1870 e é considerada de longe o maior confronto do continente sul-americano em proporções de números de mortes. Passados mais de 150 anos do conflito, ainda existem diferentes versões do que de fato foi a causa da guerra. Será que a Inglaterra estava por trás desse plano, em virtude de medo de o Paraguai se tornasse uma superpotência? Ou quem se sabe ainda, e esse desejo expansionista de Solano, que foi a fagulha que acendeu este combate? Vem com a gente e juntos desvendaremos mais sobre esse assunto. A Guerra do Paraguai e suas diferentes versões. Mais de um século depois do fim do confronto, diferentes correntes historiográficas descobrem sobre o que de fato foi o estupim para a guerra, ao começar pelo nome do conflito. Até hoje, os paraguaios costumam tratá-lo como sendo a Guerra da Tríplice Aliança, em alusão à união que foi construída nos trópicos pelo Brasil, Uruguai e Argentina. Já em terras tupiniquins, o termo mais usado para se referir a este conflito é a Guerra do Paraguai, ou ainda a Guerra das Quatro Nações. De 1990 para cá, a compreensão e a releitura do que de fato gerou o confronto mudou bastante, em virtude do trabalho de historiadores brasileiros e também uruguaios, que tiveram acesso a um material que até então hoje nunca havia sido avaliado. Diante desse cenário, hoje é possível encontrar três versões historicamente diferentes: a tradicional, revisionista e a neo-revisionista. A versão tradicional, muito popular na década de 1960, tratava-se da guerra de uma forma bastante simplória, resumindo todo o conflito e o desejo expansionista territorial de Solano Lopes, desprezando os outros fatos e eventos importantes ocorridos neste período. Já na versão revisionista, antes da guerra, o Paraguai era tido como uma potência econômica da região. Essa versão foi desmentida também posteriormente com os novos documentos, o que incomodava de certa maneira os ingleses, os quais, por causa desses fatores econômicos, teriam agido em conluio com os brasileiros e os argentinos, para que esses declarassem guerra ao Paraguai. Essa versão predominou no Brasil dos anos 1960 até meados da década de 1990. Na versão neo-revisionista, trata da perspectiva de que a guerra ocorrera por conflitos regionais, pela livre navegação do Rio Paraguai, além da delimitação de territórios entre os países, visto que na segunda metade do século XIX, o Paraguai buscava legitimar o posto de terceira potência. O Brasil e a Argentina eram as outras duas do continente sul-americano. Mas agora nos perguntamos o que gerou o conflito. Para podermos entender melhor sobre as causas que levaram ao conflito, é importante que se esclareça o contexto regional desse período. Durante os anos de 1850, o então presidente paraguaio Carlos Antônio Lopes criou uma série de obstáculos. A navegação dos navios brasileiros do Rio Paraguai era visto como crucial para o Império. O Brasil, tendo em vista que os caminhos por terra eram bastante precários e também demorados, tornou o Rio Paraguai fundamental para consolidar o acesso ao Mato Grosso. As constantes ameaças ao Império vizinho paraguaio, conhecidos como os Guaranis, fez com que os países selassem o Acordo de Abril de 1856, que garantia ao Brasil a livre navegação desse rio. Mesmo com o tratado, os paraguaios continuavam dificultando as navegações das naus brasileiras, estremecendo cada vez mais as relações entre os países. De um lado, os paraguaios tentavam ganhar tempo para o preparo de tropas para possíveis confrontos com brasileiros e também argentinos. Do outro, os brasileiros temiam fazer qualquer tipo de concessão que ameaçasse a manutenção do território ao Mato Grosso. A relação piorou de maneira definitiva a partir do ano de 1862, com a posse de Solano Lopes como presidente do Paraguai e com a aproximação do governo com os federalistas argentinos. Mais tarde deu origem à aliança deste grupo, com paraguaios, uruguaios e integrantes do Partido Blanco. Então, galerinha, eu sei que até aqui parece um pouco confuso, mas para a gente entender melhor isso aí, a gente precisa se dar a par dos detalhes, né? Então vamos pegar cada país envolvido na época e vamos tentar entender o contexto dele. Vamos para o período de 1860, né? Vamos começar pelo Uruguai. Então, galerinha, desde a independência, os uruguaios sofreram com uma interferência externa dos países vizinhos, principalmente do Brasil. Vale lembrar que na época muitos brasileiros habitavam na região e usavam o solo do país para a criação de gado, que posteriormente seria vendido no Brasil. O contexto político uruguai nessa época era constituído por dois partidos, os blancos, normalmente atrelados aos grandes proprietários de terras, e os colorados, na qual normalmente faziam parte dos comerciantes de Montevidéu,
Já a Argentina, no ano de 1862, Bartolomé Mitre assume a presidência do país, contando com o apoio de Venâncio Flores, presidente do Uruguai, por mais ou menos uns 2 mandatos, a partir dos colorados uruguaios. Para demonstrar sua força, Mitre articulou ações que fossem dificultando a navegação da bacia do Rio da Prata, atingindo em cheio os interesses paraguaios. Não demorando na sua resposta, os paraguaios, por vez, decidiram levar suas exportações para o Uruguai, não utilizando mais os portos argentinos. Vale a pena lembrar, galera, que na época o Paraguai não dispunha de uma saída para o Oceano Atlântico, portanto era a necessidade de usar países vizinhos para escoar sua produção era bastante. Já em 1861, os uruguaios que estavam sob o comando dos blancos decidiram por criar um imposto que seria aplicado às exportações do gado do Brasil, além de impedir que os gaúchos fizessem uso de mão de obra escrava em terras uruguaias. Esse foi o pano de fundo para que os gaúchos cobrassem ao governo brasileiro uma atitude para corrigir essa situação. A resposta do governo veio por meio de apoio prestado ao ex-presidente uruguaio Venâncio Flores, que representava uma figura de líder do Partido Colorado na época, mas que estava também em situação de refúgio na Argentina. Venâncio Flores retornou ao seu país em 1863, para a retirada dos blancos do poder, e em troca havia prometido garantir os interesses do Brasil em seu país. E é com este cenário, galerinha, que a Guerra do Paraguai fica cada vez mais próxima de ocorrer. Solano Lopes, o então presidente do Uruguai, lançou na época a seguinte advertência ao Brasil: não interfira nos assuntos uruguaios. Porém, de nada adiantou a mensagem enfática do presidente paraguaio. Cansado de tomar sanções impostas pelos uruguaios, o Brasil decide cortar relações com o país e avança para conquistas das cidades uruguaias. E em setembro de 1864, temos o episódio que deu início à guerra, quando tropas brasileiras adentraram o país, em conjunto com aliados de Venâncio Flores, estabelecendo desta maneira um governo provisório, que atendia finalmente os interesses brasileiros, retirando as sanções que haviam sido impostas. Entretanto, a atitude serviu como pólvora, e a relação entre esses países foi de uma forma definitiva comprometida. Não demorou muito até que Solano Lopes ordenasse sua primeira ofensiva, e em novembro de 1864, o navio a vapor brasileiro Marquês de Olinda foi capturado enquanto navegava no Rio Paraguai, com destino a Mato Grosso, a qual então foi tomada por tropas enviadas por Solano Lopes. O ato seguinte da ofensiva consistia em invadir o Rio Grande do Sul, e é então que o nome de Bartolomé Mitre, presidente argentino, entra em cena, porque o trajeto que os soldados das tropas paraguaias precisavam fazer para chegar à província brasileira tornava necessário cruzar a província argentina de Correntes. Foi então que Bartolomé Mitre recusou permitir a entrada de tropas paraguaias em seu solo, o que fez com que Solano Lopes declarasse guerra ao país, ordenando o envio de 22 mil soldados para atacar a Argentina. Diante deste cenário, o governo brasileiro propôs à Argentina e ao Uruguai a assinatura do tratado, que ficou conhecido como Tratado da Tríplice Aliança, assinado em 1º de maio de 1865, o qual estabelecia como condição o fornecimento de recursos para lutar contra o Paraguai. O que se vê daí em diante são combates sangrentos. Apesar do exército brasileiro ser pouco mais de 18 mil homens, em comparação com mais de 60 mil paraguaios, a guerra serviu para unir pela primeira vez as pessoas de todas as classes e regiões do Brasil, desde escravos, analfabetos e também fazendeiros, gaúchos e até paulistas. No entanto, a guerra se arrastou mais do que o esperado. Isso tudo porque a geografia e o desconhecimento da região dificultavam ainda mais as ações dos envolvidos. E devido ao número de baixas das batalhas, o imperador Dom Pedro II chegou a criar um programa voluntário da pátria, prometendo uma série de benefícios, como lotes de terra, dinheiro e a alforria para os escravos que se alistassem. Porém, devido à baixa procura, o governo acabou estipulando que deveria enviar obrigatoriamente o número de pessoas proporcional à sua população. Dito isso, agora iremos para as principais batalhas. A Batalha do Riachuelo, de julho de 1865, é considerada a batalha mais decisiva da guerra. Ela foi vencida pela Marinha Brasileira e retomou o controle brasileiro do rio durante a guerra, além de impedir o abastecimento de material bélico para o Paraguai vinda do exterior. A Batalha de Tuiuti, em maio de 1866. O confronto deixou o saldo de mais de 10 mil homens. Além disso, ficou marcada pela substituição do general brasileiro Osório pelo Marquês de Caxias, mais conhecido como Duque de Caxias. A Batalha de Laguna, de 1867. Os soldados brasileiros tentaram, neste momento, retomar a posse do Mato Grosso, que estava sob o domínio dos paraguaios. Porém, sofreram um revés pelas tropas paraguaias, no que ficou conhecida como a Retirada de Laguna. Um outro momento importante do conflito foi a retirada da Argentina e o Uruguai da guerra, em virtude das condições que se tentaram no conflito.
a Batalha de Humaitá. Gente, vocês desculpa aí se eu não pronunciei corretamente. Em 1868, foi um momento decisivo para o final da guerra. A conquista da fortaleza de Humaitá era tido como a maior posição defensiva. A partir dessa derrota, as condições paraguaias foram se deteriorando de maneira definitiva. A invasão de Assunção. Em 1869, após a conquista de Assunção, a guerra chegou próximo de seu final. Isso porque o Marquês de Caxias acreditava com que a conquista de Assunção a guerra estaria terminada. Porém, o imperador Dom Pedro II se negou a negociar. Solano Lopes fez com que ele exigisse a caçada do presidente paraguaio. Diante dessas circunstâncias, o herói de guerra Marquês de Caxias se negou a continuar a caçada a Solano Lopes e regressou para o Brasil. Em seu lugar foi renomeado o Conde D, marido da princesa Isabel. O fim da guerra foi no norte de Assunção, no dia 1º de março de 1870, quase um ano depois da conquista de Assunção, e o desejo do imperador brasileiro foi finalmente consumado. As tropas brasileiras pegaram Solano Lopes, porém ele acabou sendo morto por um soldado conhecido como Chico do Diabo. Esta foi a maior guerra do continente sul-americano. Começou em 1864 a 1870 e trouxe como resultado final para um lado derrotado um saldo bastante negativo. Os saldos paraguaios nos últimos anos do conflito foram formados por crianças, mulheres e idosos que usavam como armamento pedras, madeiras e também tijolos. Já sobre o número de mortos, não existe dados precisos, mas estima-se que durante o conflito 75% da população paraguaia foi morta, reduzindo sua população a 800 mil. Além disso, o Paraguai perdeu cerca de 140 mil quilômetros para a Argentina e também o Brasil. No lado do brasileiro, a guerra custou a vida a aproximadamente 50 mil pessoas, além da dívida que o Brasil teve com bancos ingleses, de aproximadamente 64 mil contos, que acabou sendo considerado um desastre, analisado do ponto de vista econômico. Mais de um século e meio depois, foi feita uma retrospectiva do conflito, e fica evidente o quão danoso isso foi para o Paraguai. Foi somente no ano de 1916 que um presidente conseguiu cumprir o mandato até o final, após 6 golpes de Estado. Nesta conta cabem ainda 8 revoluções, que acabaram fracassando. As eleições democráticas só chegaram ao país no ano de 1993. No entanto, em 1990, Raul Cubas renunciou. Em 2012, Fernando sofreu um impeachment, que demonstra que a democracia no país ainda é frágil. Não é possível saber, galera, quais rumos seriam tomados o Paraguai e a consequente política latino-americana da época, caso o conflito tivesse sido evitado, né? A única certeza que se tem é que muitas vidas teriam sido poupadas e a estratégia tivesse dado lugar a bons ofícios da diplomacia. Galera, agradeço imensamente por vocês terem visto esse vídeo. Se gostaram, deixa o like pra gente. Se não gostou também, dá uma comentada aí, entendeu? E até o próximo vídeo, galera. Valeu, tchau, tchau.